a cruz, e para a cruz eu vou, do seu sofrer participar, da sua obra vou cantar, meu Salvador. A cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. E merecida a vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livro, trouxe minha vida, eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Bom dia mais uma vez, paz do Senhor para todos. Agora é estudo bíblico. Hoje a gente tem um estudo bíblico para terminar essa nossa série de mensagens que durou mais de um mês, talvez 2 meses aí, em que a gente viu passagens das cartas paulinas, porções, para nortear a nossa vida de oração. Pode ser que entre mais gente aí ao longo, eu não fico muito preocupado porque essa transmissão fica registrada tanto no Facebook quanto também no YouTube posteriormente. Então eu sei que as pessoas vão poder recorrer depois.
mas eu gosto sempre de dar uma explicação assim sobre o que a gente está fazendo para melhor proveito. Né? Uma boa ferramenta que eu tenha, que eu não saiba usá-la, ela perde a utilidade. Assim como se eu usar a ferramenta errada, eu não obtenho o melhor resultado, né, daquela ferramenta. Então, é ter a ferramenta certa na mão e saber como utilizá-la, tá? Então, hoje é a segunda carta de Paulo a Timóteo e eu vou ler o capítulo 2, do verso 1 ao verso 16. E hoje eu vou fazer uma coisa um pouco diferente, eu já vou ler o texto na Bíblia, a mensagem, porque já é uma nova versão, segundo a versão que a gente mais conhece, as versões que a gente mais lê, que aí já está te ajudando a ampliar a visão sobre o texto. Eu estou tomando por base que você já leu isso aqui em algum momento e agora você vai ler com uma outra versão. Isso já te ajuda a ampliar, a abrir um pouco mais o entendimento. Como eu estou fechando hoje a parte das cartas paulinas, eu queria propor algo que eu vou incorporar à nossa programação semanal. Nossa programação hoje é a devocional, todos os dias pela manhã. Terça-feira, libertação pela palavra. Quarta-feira, oração, uma live de oração. Que é mais uma live até mesmo de um avivamento da nossa vida espiritual. Tem mais esse sentido. Na quinta-feira, cura interior. Na sexta-feira a gente não transmite nada, mas propõe que você faça culto doméstico. Não é preciso ser sexta-feira, como é óbvio, mas tire um dia na semana para isso com a família. A gente tem esse estudo bíblico dirigido e o domingo à noite também. A gente tem uma coisa que é mais esporádica, que vai voltar a acontecer, que são lives com outras pessoas que testemunham algum assunto. Então a gente vai ter, por exemplo, nesse mês de junho aí, uma live com uma representante de uma ONG que trabalha com mulheres vítimas de violência doméstica, que estão à procura de recomeçar, um trabalho muito bonito, que a gente não faz, mas a gente se associa com quem faz. Não é? E a gente vai falar sobre relacionamentos abusivos. Vamos fazer num horário assim complicado mesmo para todo mundo, só para poder contar com a disponibilidade lá da presidente da ONG e você depois pode recorrer. Então, eu gostaria até de fazer mais, mas é difícil às vezes encontrar disponibilidade nas outras pessoas também. Não é? Que seria interessante a gente explorar assuntos que a gente não toca normalmente, mas vindo de pessoas que tenham mais experiência. Né? Como é o caso da Ariadne com adolescentes. Eu estou, aproveitando que ela está aqui também, estou compartilhando sempre as lives dela, porque eu tenho filho adolescente. Eu não tenho um trabalho específico para adolescentes, mas eu percebo na Ariadne uma pessoa que tem esse trabalho que pode ajudar. Então eu vou compartilhar as lives que ela fizer, vou estar sempre assistindo também, porque é uma informação, é um conteúdo muito importante. Então a gente tem que procurar esse tipo de conteúdo. Agora, a nossa programação, tendo como inspiração esse trabalho que a gente está fazendo aí com as cartas paulinas fechando hoje, nós vamos ter um trabalho de oração que eu vou gravar, que tem a ver com o texto bíblico, principalmente do Novo Testamento. Então eu vou ler com você o Novo Testamento, eu vou pegar porções, vou gravar e vou orar em cima do texto. Então vão ser gravações, postagens aí de 5 minutos. Mas eu estou apostando muito nisso. Eu quero que você que vai ouvir depois, talvez, saiba disso. Eu estou apostando muito nisso porque eu sei que você sabe que é importante orar.
mas eu não sei se as pessoas estão dispostas a aprenderem a orar segundo a palavra. Então eu vou gravar, eu quero ver se eu consigo fazer isso todos os dias, para você se disciplinar. Vai ser 5 minutos, eu vou ler o texto e vou orar em cima do texto, para que você se discipline a orar a palavra. Você me entende? Então eu pretendo que isso se torne uma disciplina para você. E eu quero ser facilitador disso. Tá bom? Então é muito importante isso, a gente orar e orar a palavra de Deus. Não é? Então eu estou muito expectativo disso. Eu vou praticamente fazer uma coisa que não vai ter vídeo, que é para me facilitar mesmo, poder ler o texto, enfim. E vou orar em cima. Não estou muito preocupado por enquanto com o aspecto técnico, porque isso vai levar tempo. E eu já me organizei para fazer isso ao longo. Mas eu quero soltar isso em junho já. Você ter acesso aí a uma oração gravada que vai te ajudar a orar a palavra. Tá bom? Então eu estou aí muito feliz com essa possibilidade aí da gente engrenar, da gente avançar mais na nossa programação aí semanal, tá bom? Eu quero voltar também a gravar os louvores com a Alice, que é para ao final de X tempo você ter uma playlist lá com os louvores que a gente costuma cantar nas lives, praticamente mais ela do que eu, não é? Para ser uma opção, né? uma possibilidade aí para você em termos de adoração, de louvor, tá bom? Dito isto, eu quero ler com você. Se você estranhar, não se perturbe por causa disso. É uma versão um pouquinho diferente, mas é mesmo para você ampliar teu entendimento, tá bom? Essas versões mais contemporâneas, elas não existem para depreciarem nem extinguirem a leitura das outras. Isso é uma coisa fundamental. Ajuda, mas não substitui. Ajuda. Versão bíblica. Se alguém te perguntar, vem cá, o que você acha de versão mais atualizada, com linguagem contemporânea? Ajuda, mas não substitui. Então fica com a tua, que você já conhece, que você tem em casa, e usa essa para agregar mais, que é o sentido aqui. Por isso que eu não uso normalmente, mas numa situação como essa de estudo bíblico, eu acho que já ajuda, já ajuda você a estudar. Então, 2 Timóteo, capítulo 2, eu vou ler até o verso 16, tá? E aí depois a gente ora para começar o estudo propriamente. Portanto, meu filho, dedique-se inteiramente à obra de Cristo. Passe adiante o que você ouviu de mim, com a congregação inteira, dizendo amém. Há líderes confiáveis que sejam competentes para ensinar. Quando a situação ficar complicada, anime-se e encoraje os outros como Jesus fez. O soldado em serviço não pode ser apanhado negociando no mercado. Ele se concentra em cumprir suas ordens. O atleta que se recusa a jogar conforme as regras nunca conquistará um título. E é o fazendeiro aplicado que usufrui sua própria lavoura. Pense nisso, Deus o ajudará a entender. Visualize este quadro: Jesus, descendente de Davi, ressuscitou dos mortos. Foi tudo que você ouviu de mim, e é por isso que estou preso agora, mas a palavra de Deus não está atrás das grades. Por essa razão é que fico firme aqui, assim todos os que Deus chamar alcançarão a salvação de Cristo em toda a sua glória. Tenhamos certeza disto. Se morrermos com ele, viveremos com ele. Se permanecermos firmes com ele, reinaremos com ele. Se virarmos as costas para ele, ele virará as costas para nós. Se desistirmos dele, ele não desistirá de nós, pois não há meio de ele ser infiel consigo mesmo. Repita continuamente estes ensinamentos essenciais para o povo de Deus. Advirta-os perante Deus a respeito de pessoas que aparentam religiosidade.
mas ficam procurando defeito em tudo e em todos e só prejudicam a fé. Essa atitude não ajuda em nada. Concentre-se em fazer o melhor para Deus, trabalhe direito, para não ter do que se envergonhar. Apresente a verdade pura e simples. Fique longe daquela conversa com ar de religiosidade que é só conversa. Você conhece, você sabe que palavras não são apenas palavras. Se não tem o suporte de uma vida reta, elas envenenam a alma. Muito bem. Vamos orar? Pai, ajuda-nos a compreender a Tua palavra e que a nossa vida de oração seja edificada, para que orando mais e orando segundo a Tua palavra possamos ser mais ainda aproximados de Ti. É o que queremos, nos entregarmos mais, termos mais experiências contigo. Essa é a nossa oração, Pai, nessa manhã, no nome de Jesus. Amém. Bom, Paulo está aconselhando um pastor mais jovem. Paulo está instruindo, Paulo está se dedicando, nesse momento, passando o bastão para Timóteo. Paulo está finalizando, né? A gente conhece o versículo que diz combati o bom combate, e é isso aí, ele está encerrando a carreira dele. E ele está passando o bastão para o jovem Timóteo. Eu acredito que não é fácil a gente substituir uma pessoa que a gente admira, que nos inspira, mas a vida, de uma maneira geral, a vida nos empurra para essa experiência. Seja no local de trabalho, seja na sua profissão, nos seus estudos, seja na família, porque você é filho de alguém, mas depois você tem filhos, ou você se casa e forma uma nova família. Então, a gente está sempre sendo convidado a assumir uma posição que é desafiadora para nós. Então, aí eu já quero dizer uma coisa que eu acho muito importante para hoje aqui, para essa nossa reflexão sobre esse texto paulino. É muito importante que a nossa vida de oração nos conduza ao desafio. Sabe por quê? Porque a gente ora muito para evitar problemas. Você sai com o seu carro e muita gente tem o costume de orar e aí, Senhor, protege-nos, que não aconteça nenhum acidente, nenhum problema no veículo, não é? Guarda a casa que você está deixando para trás, você está indo para algum lugar. Mas a verdade é que a gente tem medo de orar para entrar nos desafios. E Paulo instrui muito bem a Timóteo, não é? No sentido dele se fortalecer e não fugir dos desafios. Então a nossa vida de oração, ela precisa contemplar essa dimensão desafiadora que as coisas têm. Muitas vezes a gente quer colo de Deus. A gente quer que Deus nos abrace forte porque a gente está amedrontado, a gente está assustado com a possibilidade de termos que enfrentar situações que são novas para a gente, que a gente não se sente acomodado. Eu sempre penso num exemplo, né? Quando eu penso em desafio, eu sempre penso num exemplo, que é a criança que ela está aprendendo a andar. Muitas crianças resistem, porque o engatinhar elas já sabem e dominam. Não é? O andar parece uma coisa ainda muito assustadora, porque ela ao ficar de pé não se sente segura e muito provavelmente vai cair muitas vezes. Mas é uma necessidade, são situações que são comuns ao crescimento, saudáveis. Não é? E isso também tem a ver com você, comigo. Nós precisamos levar uma vida de oração que nos leve a procurar encorajamento em Deus para enfrentarmos os desafios. Timóteo tinha um grande desafio pela frente. Você tem seus desafios pela frente. E aí a gente tem que se
policiar para não orar no sentido de evitar, mas de entrar nesses desafios. Ele diz aqui para Timóteo: dedique-se inteiramente à obra de Cristo. Você está dedicado completamente à missão que você recebeu de Deus? Muita gente pensa o seguinte: Paulo está falando de pastor para pastor, né? Como se fosse assim, tomar o exemplo de Timóteo apenas como um exemplo religioso, aplicável a pessoas religiosas no sentido de sacerdócio. Cuidado! Todos nós somos sacerdotes. Cada um cumprindo a sua missão. Obviamente, existem pessoas que têm um encargo mais específico e vão lidar com oficiarem, né, celebrações. No caso agora da gente virtualmente, essas tais transmissões e tudo. Enfim, tudo bem. Mas você não pode deixar de compreender e perceber que você é um sacerdote naquilo que você faz. Né? Você é um sacerdote quando cuida de pessoas, pode ser pessoas da tua casa, pessoas que estão a teu cargo. Você é um sacerdote quando você é um psicólogo, uma psicóloga, um professor. Não é? Quando você trabalha e tem uma coisa a desempenhar, aquilo será o seu sacerdócio. Ser mãe, não é? Cuidar de alguém, ter responsabilidades, tem a ver com sermos sacerdotes e sacerdotisas do Senhor. Então, quando a gente ouve Paulo falando com Timóteo, é o Senhor falando comigo e com você também. E essa pergunta, ela tem que nos inquietar. Há muito desgaste, há muito cansaço quando você e eu nos rendemos a serviços que não têm a ver com a nossa missão. Cuidado, que aí você está combatendo um mau combate que não vai ser bom para a sua vida. E ele diz assim, olha, você precisa levar a congregação a ouvir de você o que você ouviu de mim, né, no sentido da tradição ali, do ensino, da doutrina, e expor a congregação a líderes confiáveis que sejam competentes para o ensino. Bom, existe uma coisa que eu não acredito. Eu não acredito que se você der uma Bíblia para a pessoa, isso será suficiente para o entendimento da palavra. Eu creio sim que pessoas foram designadas para ensinar a palavra de Deus. E você precisa disso. Nós precisamos da pregação da palavra, a gente precisa de investir tempo ouvindo a palavra para melhor compreendermos. Obviamente que a experiência será individualizada e ela não depende de alguém, ela depende do Senhor. Porém, a gente é ajudado por pessoas que nos ensinem. Então, é importante a gente pensar isso. A gente precisa do advogado para alguma coisa, a gente precisa do psicólogo para algumas coisas, a gente precisa do professor para algumas coisas. A gente precisa de profissionais dedicados, seja o arquiteto, seja o engenheiro. A gente muitas vezes quer fazer no lugar dos outros profissionais. Não fica igual. Não é assim. A gente precisa, às vezes por força da necessidade, até mesmo questões financeiras, a gente pega e faz alguma coisa porque não pode pagar por aquele serviço. Mas, no caso, não é, da palavra de Deus, a gente tem acesso. Não é? A gente tem acesso gratuitamente aí a muita informação e a gente precisa compreender muito bem essa necessidade. Não é? Às vezes a gente pensa assim, não, eu vou distribuir Bíblias e as pessoas vão ter acesso à palavra de Deus. Não, é muito importante essa compreensão que vem através do ensino. Você sabe ler, você sabe escrever porque alguém te ensinou. Você é competente naquilo que você faz porque alguém te ajudou a dar os primeiros passos que seja. Pode ser que você depois tenha progredido muito na tua busca sozinho, mas alguém foi um facilitador disso. Não é? E eu queria dar um título para essa
nossa reflexão de hoje aqui é transpiração na inspiração. Eu ouvi ontem alguém falar isso, numa entrevista que eu estava assistindo, e eu achei tremendo. Muita gente quer se valer só da inspiração que tem, do talento que tem. Mas é preciso que haja transpiração no sentido de esforço, dedicação e disciplina naquilo que nós já fomos chamados a fazer. Então Paulo está se dirigindo aqui para alguém que foi chamado por Deus, não é? Paulo crê, nós cremos ao vermos o testemunho de Timóteo que se tratava de uma pessoa chamada por Deus. Eu tenho certeza que você foi chamado por Deus. Eu tenho certeza que você foi comissionado por Deus para alguma coisa muito importante a ser feita na face da terra. Porém, é preciso que você transpire no sentido de se dedicar e disciplinar naquilo que você foi chamado para fazer. Então, a vida de oração, ela é uma dedicação que joga luz e unção sobre o chamado que Deus já fez sobre a minha vida. Então, precisamos disso. Há que se ter um envolvimento nesse sentido com aquilo que a gente já sabe fazer. Aquilo que você faz bem não significa que você não tenha que treinar, né? Eu fico vendo, por exemplo, o violão. É um instrumento em que jamais um profissional músico deixa de se dedicar. Se você é um cirurgião e você não faz uma cirurgia há 1 ano, você não pode colocar a mão e fazer uma cirurgia, porque você tem que estar com a mão naquilo ali. Um enfermeiro, ele está habilitado a aplicar, por exemplo, uma vacina, não é? Uma injeção, mas se ele não está no exercício da sua profissão, ele deixa de estar apto para aquilo, porque ele tem que estar com a mão naquilo ali. Possivelmente ele já tenha o talento, a inspiração, mas ele precisa, e nós precisamos buscar do Senhor, transpirarmos, não é? Nos exercitarmos naquilo que a gente já sabe fazer até. Então são 2 coisas importantes. Eu preciso saber qual é o meu papel e eu preciso me dedicar ao meu papel. Eu preciso estar diante de pessoas dedicadas para ouvir a palavra do Senhor. Bom, no segmento ele diz assim: o soldado em serviço não pode se apanhando, negociando no mercado. São pessoas que se dividem e aí elas não conseguem servir integralmente a sua missão. Eu me lembro, no centro do Rio tinha uma livraria, uma farmácia, eu acho que isso até acabou, que ela tinha uma cafeteria também famosa, eram 2 marcas fortes, e aí você tinha na farmácia uma cafeteria no mesmo espaço. Eu achava aquilo super estranho, aquilo não foi para frente, porque você quer tomar café na cafeteria, direitinho, não é, com aquele clima de tomar um bom café e tudo, e você quer ir na farmácia e encontrar uma farmácia. Aí havia uma mistura, e a gente infelizmente vê hoje muitos líderes religiosos tão envolvidos com negócios dessa vida, que é difícil você acreditar que aquela pessoa está integralmente naquilo. Porque visivelmente você percebe alguém dividido. Então é muito importante que a gente cumpra o nosso chamado de maneira integral. Muitas vezes você se desvia daquilo que você foi chamado para fazer. Entende? E aí, acho que é um grande recado a pastores, não é? Que deixam de pregar o evangelho para serem empresários, para se dedicarem em outras áreas que roubam o tempo e o coração, não é? A gente tem que entender que cada um precisa ficar no seu chamado, é muito importante. Inclusive a gente saber delegar coisas. A gente pode participar de situações, mas a gente nunca pode encabeçar projetos que estejam fora daquilo que nós fomos chamados para fazer. Bom, depois ele fala algo, né, na versão que eu li, né, o atleta que se recusa a jogar conforme as regras nunca conquistará um título. Sabe aquele chavão conhecido, não é? Os ossos do ofício, toda profissão os tem.
Se a gente não segue regras, se a gente não tem disciplina na nossa vida com Jesus, nós não alcançaremos nada. Existe muita gente dada ao atalho, existe muita gente que procura a informação que vai ajudá-la a pular etapas. Você sabe disso. Há muita procura, olha, como fazer isso sem precisar seguir o caminho normal. As pessoas querem perder peso em menos tempo. As pessoas querem aprender mais rápido. As pessoas querem ler um livro em menos tempo. Elas querem logo pular para o final. E não tem. Né? Paulo está advertindo Timóteo, que era um jovem pastor. Olha aqui o exemplo. Timóteo, cuidado, porque você poderá ser seduzido ao longo da tua jornada a querer fazer as coisas pulando etapas. Existem etapas. Não adianta que a gente não vai saber de política se a gente se informar das coisas apenas pelo WhatsApp. Não adianta que a gente não vai ter a mesma segurança que um profissional tem que se dedicou à sua profissão assistindo um vídeo no YouTube. Não há como pular etapas. A gente pode se informar de muita coisa. Hoje está muito mais fácil para isso. Mas nós não nos tornaremos especialistas se não houver uma dedicação, e é o que ele está chamando aqui das regras do jogo. Das regras do jogo. A gente pode ter muitas facilidades que a gente não tinha em outros tempos. Mas a gente não pode, jamais, nós não podemos negar a necessidade de alguns passos que não deixam de precisarem ser dados. Por exemplo, você tem aí a internet como um grande facilitador, mas ler a Bíblia e orar ainda são duas coisas imprescindíveis à vida cristã. Não é? Então a gente tem que orar ao Senhor para que a gente enfrente as regras no sentido de cumpri-las e não descumpri-las. A gente quer muitas vezes pular etapas porque queremos ganhar tempo e não entendemos que o tempo que a gente investe numa determinada coisa traz um crescimento que a gente não vai ter de outra maneira. Não é? Então é um convite aqui para a gente alcançar esse equilíbrio para conquistas. Depois ele diz assim, olha, é o fazendeiro aplicado que usufrui sua própria lavoura. Você vai ser a pessoa mais beneficiada pelos investimentos que fizer. Não é fazer para que os outros vejam e saibam. Não é fazer para que as pessoas tomem conhecimento do que você está fazendo e te reconheçam e validem. Mas você é o maior beneficiado quando ora mais. Você é o maior beneficiado quando lê a palavra. A gente não lê a Bíblia ou ora para Deus ficar contente conosco. A gente lê a Bíblia e ora porque isso é bom para nós. Eu tenho sempre dito isso, Deus não deixa de ser Deus, porque você não leu a Bíblia. Deus não é fragilizável, Deus não é alguém prejudicável, mas eu e você somos prejudicados quando deixamos de nos beneficiarmos daquilo que Ele propõe como ferramenta para a nossa vida. Como é que eu vou tirar um parafuso se eu não tenho uma chave de fenda? Como é que eu vou viver a vida se eu não tomar por base a palavra de Deus, que é o manual da vida? Se você compra um aparelho e tem um manual, e é o manual que te ajuda a lidar, a manusear aquele aparelho, é a palavra de Deus que vai me ajudar, será o manual para que eu saiba viver. E não é só, muitas vezes, ler o manual, é interpretar o que aquela informação quer dizer, e é nesse sentido que a pregação da palavra nos ajuda. O meu papel aqui, por exemplo, é ajudar você, ao ler esse texto, ser abençoado, edificado por ele. Não é simplesmente ler,
mas é ter essa compreensão ampliada para que você possa ser realmente abençoado. Bom, depois ele fala algumas coisas que são muito importantes. Ele falou assim, ó, você tem que estar sempre lembrando a congregação disso. Olha, se morrermos com ele, viveremos com ele. Existem vontades que eu mato em mim, mas não me prejudicam, porque eu ressuscito com uma outra consciência quando eu topo o desafio de mortificar vontades. Então a gente tem que estar sempre lembrado disso. Eu abro mão aqui, mas eu recebo ali do outro lado. Muito mais. Se permanecermos firmes com ele, reinaremos com ele. A nossa firmeza faz com que a gente se sinta muitas vezes prejudicado, porque a gente muitas vezes não é compreendido e essa firmeza nos cobra algo, tem um custo para nós, mas veja, nós reinaremos com Cristo. Então isso é a motivação, né, para a gente estar sempre inspirado. A gente transpira, mas nessa inspiração de que reinaremos com o Senhor. Se virarmos as costas para ele, ele virará as costas para nós. Óbvio, porque se eu viro as costas para alguém, essa pessoa, ela não pode ser vista mais. Isso tem a ver com uma atitude minha e sua. Deus não fica contra nós, mas nós, ao nos voltarmos contra Deus, deixamos de receber a disponibilidade do amor e graça do nosso Senhor por nossa vida. Se desistirmos deles, ele não desistirá de nós, por não há meio dele ser infiel consigo mesmo. Eu acho isso tão lindo. Deus não se torna infiel por causa da nossa infidelidade. É de Deus amar, é de Deus ser fiel, é de Deus manifestar, não é, o seu poder em nosso favor. Então a gente precisa aproveitar, tirar proveito bom disso, porque a nossa desistência, isso é muito importante, a nossa desistência não significa nenhum tipo de dano à pessoa de Deus. A nossa desistência, ela só prejudica a gente mesmo. Então hoje é dia da gente não desistir, se aplicar, crer que é assim mesmo, é regra do jogo, o cansaço, não é? Muitas vezes a tristeza, mas a gente vence isso porque nessa transpiração que traz aparente desgaste, há uma inspiração que é divina, que nos fortalece, que nos conduz. Então, Paulo está avisando a Timóteo, olha, ensina para as pessoas, você como um pastor diante da sua congregação, que as coisas são difíceis, mas que não há motivo para deixarmos de acreditar que o Senhor será fiel conosco e manifestará o seu poder em nosso favor. Então ele diz o seguinte, repita continuamente esses ensinamentos essenciais para o povo de Deus. Então, o que é essencial não é a facilidade. O que é essencial é sabermos que apesar das dificuldades, não desfaleceremos, porque seremos fortalecidos pelo Senhor. Então não tem como ensinar outra coisa. Difícil é, mas você aguenta, porque Deus te fortalece, Deus te unge para isso. E para a gente finalizar aqui essa porção, é algo que eu acho que é muito atual. Fugir de conversas inúteis. Tem muita gente cansada, entristecida, amargurada, porque cedeu a conversas sem propósito. A internet está cheia, redes sociais, sobretudo, estão cheias de conversas inúteis. Cuidado, porque essa inutilidade, ela é cancerígena. Adoece. Um grande amigo meu, ele estava falando outro dia, cuidado, André,
até mesmo para ler comentários de algumas coisas, porque você lendo comentários de pessoas que são rixosas, que são ruins, você adoece. Então toma cuidado, tem que se preservar. Se você assistir tudo, se você quiser estar a par de tudo, você vai adoecer. Então você tem que selecionar muito bem, porque algumas coisas são inúteis. E é interessante que não é papo outro que não o religioso, não. Às vezes é o papo religioso que é ruim mesmo e nos adoece. Olha que coisa. Porque são conversas que não têm nenhum sentido, não têm nenhuma efetividade sobre a nossa vida. Você tem percebido isso? Que tem. Será que você filtra isso e reflete que tem coisas que não valem a pena? Existem pessoas que não vão se deixar convencer porque você lhes explica sobre alguma coisa. Tem pessoas que, apesar de serem ignorantes em determinados assuntos, elas não deixarão de ignorar o conhecimento quando o mesmo for exposto. Então a gente tem que aprender a lidar com isso. E realmente vigiar. Conversas, vez por outra, a gente tropeça e quando vê, não é? Às vezes acidentalmente a gente está cansado, está entristecido. Por quê? Porque a gente participou de alguma coisa que no final das contas não trazia edificação para a nossa vida. Ele diz aqui, né? Você sabe que palavras não são apenas palavras. Por quê? Existem palavras que elas têm o poder de nos adoecer. Então a gente tem que procurar se inspirar. Eu fico vendo muita gente, não é? Não só como pastor, mas no aspecto também da terapia. Existem pessoas que adoecem porque simplesmente aquilo que elas ouviram trouxe um envenenamento para elas muito grande. Então, elas não acreditam que é como elas ouviram, mas aquilo que elas ouviram machucou, perturbou, bagunçou, confundiu. Então, a gente tem que ter essa capacidade de refletir e desviar desse caminho mau. Concentre-se em fazer o melhor para Deus, para não ter do que se envergonhar. Então a gente tem que transpirar. Eu termino por aqui dizendo que precisamos transpirar naquilo que é bom, naquilo que é frutífero. Trabalhar na terra para que aquilo que você plantou frutifique é válido, é bom, é louvável, agrada a Deus, te abençoa. O lavrador é o primeiro a colher aquilo que planta. Porém, determinadas conversas são distorções, são desvios que não te trazem bênção, que não te trazem vitória, que não te alimentam, que não te edificam. Então a nossa vida de oração ela tem que se voltar para os desafios propostos, mas sempre no sentido de combatermos o bom combate. Manejar bem a palavra da verdade, não ter do que se envergonhar. A pessoa que faz bem o que faz, a pessoa que se entrega inteiramente naquilo que foi chamada para fazer, ela faz cada vez melhor e isso faz com que ela não tenha do que se envergonhar. Muitas vezes não vai ser validada, não vai ser reconhecida, porém será sempre um caminho abençoado pelo Senhor, será sempre um caminho validado pelo Espírito Santo de Deus. Então que a gente possa procurar isso, a gente encerra por aqui e eu prometo a você que a gente volta a esse assunto através dessa novidade na nossa programação, que é gravarmos orações e leituras dentro aí das cartas de Paulo e no Novo Testamento como um todo, para a gente se aplicar cada vez mais na nossa vida de oração. E eu falo isso sempre com o propósito de que você seja tremendamente abençoado na sua vida de oração. Tá bom? Ninguém perde nada orando, quanto mais orando a palavra de Deus. Pai, que nós possamos nos dedicar integralmente àquilo que o Senhor nos chamou para fazer.
sem desvios, sem perturbações, sem distorções, possamos focar, que possamos dar ênfase na nossa vida aquilo que é muito importante, que é imprescindível, e que não venhamos desenvolver conversas ou observarmos algo que seja inútil e até mesmo envenene a nossa alma. Que nós possamos manejar bem a palavra da verdade, tendo a tua palavra como a base, o conteúdo para as nossas orações, para o desenvolvimento da nossa vida contigo, Senhor. Nos ajuda a percebermos a necessidade da disciplina, da dedicação, do nosso envolvimento e nos fortalece nisso para que saibamos que não é em vão, mas que toda a dedicação e envolvimento são abençoados com uma frutificação que premia primeiramente as nossas próprias vidas. Senhor, nos fortaleça, nos ajude, é o que nós te suplicamos nessa manhã, no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. A gente volta a ficar juntos aí às 20 no domingo do Espírito Santo. Deus abençoe aí o seu domingo. Amo vocês. Um beijão.